por meio do seu amor, uma decisão de Deus. E porque Ele nos ama, nos destinou a ser filhos. A esses filhos que Ele conheceu na eternidade, chegou na plenitude dos tempos, Ele chamou. Fomos chamados por Deus. Primeira epístola de João, fomos chamados para ter comunhão com o Pai e com o Filho. Nesse chamamento Ele nos justifica. Ele nos dá a sua natureza para sermos coparticipantes dessa comunhão com Deus. Então você não é aquilo que você queria ser. Você não pode ser aquilo que você gostaria de ser. Você só pode ser a pessoa que Deus fez para você ser. Isso você pode ser. Então às vezes nós ficamos idealizando alguém para a gente ser. Desde a nossa infância, né? A nossa geração idealizou um tipo de gente, um tipo de pessoa, um tipo de homem, um tipo de mulher, né? Outro dia morreu um funkeiro que um tapinha não dói. Aí o cara morreu. Ele formou uma cabeça de uma geração que um tapinha não dói. Está entendendo? As pessoas vão idealizando, vão se desenhando. Eu sou de uma época que escola pública. Quem quer ser professora? Todas as meninas levantavam a mão. Então era um desenho, uma ideia de felicidade. Era uma sociedade mais conservadora, mais tradicional. Então, os valores eram que você prestaria serviço à sua família e você seria bom para a sua família. Aí você seria uma pessoa de valor e teria essa identidade. Mudou. Hoje nós somos totalmente sem esse valor familiar. Nós somos mais competitivos. Nós somos uma sociedade que você tem que ser competente, fazer as coisas bem feitas para você ter as coisas. Somos totalmente individualizados. A família já é uma troca. Você troca de marido, troca de mulher, para que essa nova mulher ou esse novo marido venha colaborar para você alcançar aquilo que você idealizou para você ser. Entendeu? Hoje é uma sociedade que é mais ter as coisas, uma casa melhor, o cara paga o preço de ter uma outra família para ter uma casa melhor, uma condição melhor de prestígio. Então são valores, identidades que são formando da relação com as coisas. Quem disse que tem que ser assim? Alguém disse. A sociedade vai dizendo isso. Uma sociedade alheio a Deus. Mas quando você não está alheio a Deus, separado de Deus com o seu entendimento, você compreende que a sua origem está em Deus. Então você vai ser o projeto original de Deus para a sua vida, um filho de Deus, que não se esforça para ser espiritual. A gente tem essa cabeça, né? A gente se entende que espiritualidade é um esforço humano para ser espiritual, para alcançar Deus. Cristo veio nos mostrar que o ser espiritual é um ser espiritual que veio do céu. Nós viemos do céu, gerados pela palavra de Deus. Foi nos dado poder para sermos feitos e chamados de filhos de Deus. Nós viemos do céu, a nossa origem está no céu. E todo o esforço de Jesus foi para ser humano. Ele abdicou dos seus direitos, privilégios de ser Deus para ser humano. Então o que é ser espiritual? É um esforço que eu tenho para abrir mão dos meus privilégios de filho de Deus. O que é se santificar? É abrir mão dos seus privilégios de Deus para mostrar para a sua família o Deus que você já viu. A religião sacrifica a sua família para você ser espiritual num lugar. Está dando para entender isso? Eu vi Deus. Eu não me santifico para ver Deus. Porque eu já vi Deus, eu me santifico para as pessoas verem Deus em mim da forma como eu já vi Deus. Qualquer esforço humano para alcançar Deus é Torre de Babel, é carne. Você não faz esforço para alcançar Deus. Deus te alcançou. Deus te amou. Deus te alcançou. Agora, todo o seu compromisso é alcançar as pessoas que Deus ainda não alcançou. Foi o que Jesus fez. Estava totalmente compromissado com a salvação da humanidade. E a nossa espiritualidade está toda compromissada para alcançar as coisas que a gente pensa que não tem. Que a gente viu assim no shopping, eu queria ter isso, vou
Deus vai me ajudar para ter isso. Encarte imobiliário. Era isso que estava faltando para mim, ter essa casa. Nesse lugar, dentro dessa casa, nesse lugar, você feliz. Aí você se compromete totalmente, financeiramente, tudo para realizar um sonho. E vai se afastar, já alheio a Deus. Está dando para entender isso? A palavra de Deus vem nos lavar disso. Nos lava de tudo aquilo que não é nosso, que não faz parte de nós. O que faz parte de nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A reino de Deus. Amém? Deus não veio atrás de você sem saber quem você era. Deus veio até você sabendo quem você já era, porque já te conhecia antes. Amém? Você não é um plano B de Deus. Deus sabia o que fazer contigo, aí resolveu te salvar, botar você numa igreja evangélica, tirar você da macumba. Não, Deus sempre pensou. Com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Amor eterno. Desde que Deus Ele é amor por você. Amém ou não? E o nosso grande desafio como igreja é o quê? Ter um templo maior, uma caixa de som maior, um negócio legal para a gente botar o culto que a gente idealizou. O culto que a gente tem, o nosso culto é bom. Nosso culto é legal, melhor do que aquele culto ali. É isso que se cumpre o propósito da igreja. O desafio da igreja é amar primeiro, porque Deus ama primeiro. Deus ama primeiro. Deus tem que amar primeiro. A Bíblia diz que nós somos imitadores de Deus. Assim como Cristo nos amou, nós temos que amar também. Efésios capítulo 5, verso 1. Imitadores de Deus. Então eu tenho que amar primeiro. Então no teu trabalho, vou amar primeiro. E amar é se comprometer. Amar é se comprometer com as pessoas. Amar não é um sentimento. Amar é um mandamento, é uma direção. Amor e Deus. Se comprometeu comigo. Deus está altamente comprometido com você. Amém? Isso é culto, isso é adorar em espírito e em verdade. Tem admiradores de Deus, ficam admirando o Deus de fora. Pô, como Deus é legal, como Deus é tremendo, fica louvando a Deus. Aí ele vê, não, acabou isso. É uma relação com Deus, é espírito, é uma relação interna e verdade. É o quanto que eu estou comprometido com aqueles que Deus está comprometido. Deus está comprometido com o homem, com gente. Eu não tenho como adorar a Deus e estar desvinculado de gente. Se você não ama, se você diz que ama a Deus e não ama a pessoa que você... Se você diz que ama a Deus que você não vê e não ama a pessoa que você vê, então como é que você diz que ama a Deus? Então que adoração é essa? Que louvor é esse? Que religião é essa? Eu sei, uma religião perversa. Toda religião é perversa. No sentido de que ela no seu rito, no seu ritual, ela entende que ela pode corromper o Deus que ela adora. Lá na macumba, um monte de divindade. Aí eu acredito que se eu oferecer um frango, eu vou fazer aquela divindade fazer a minha vontade. Então eu entendo que quem controla aquela divindade sou eu. Ela é corruptível, ela muda de acordo com a minha vontade. Corrupção é você mudar. Santo é aquela pessoa que não se corrompe. Ela é fiel à sua origem. Então ele é santo, não mudou. Jesus foi santo, ele não mudou. O mundo vencia o mundo, porque o mundo não conseguiu me mudar. Continua mesmo. Apesar de toda a transformação que Deus fez comigo, eu fui crescendo em graça, em sabedoria, fui sendo transformado, mas eu nunca mudei. O justo. Está entendendo isso? Mas só que a religião não gera homens responsáveis, ela gera crianças mimadas. Aí o evangelho vem gerar homens responsáveis, homens maduros que dão a sua vida pela família, que dão a vida pelas pessoas, que sabem o que têm, sabem o que são e sacrificam isso tudo para um propósito de Deus. Isso é santificar. Amém ou não? Aí a religião favorece o quê? A nossa natureza, a nossa carne, a nossa infantilidade. Aí faz um culto, uma liturgia, um credo, que Deus vai fazer as nossas vontades para a gente ter uma vida feliz, e a gente não se envolve com ninguém. Não preciso me envolver com ninguém. Eu tenho tudo que eu preciso. A minha família,
os meus sonhos, que Deus vai realizar eles todos através do poder dele. Não preciso de ninguém. Não preciso ser responsável, não preciso assumir a responsabilidade sobre ninguém. Não preciso de cruz. Não preciso de um culto bom. Não preciso de uma religião. A minha religião evangélica é mais forte que a minha religião da macumba e do catolicismo. Por que de religião? Eu fui salvo disso. O evangelho não é uma outra religião mais forte. O evangelho é a única maneira que você tem de conhecer o que está no coração de Deus, de conhecer a vida de Deus e viver a vida de Deus através dele em você. Isso é o evangelho. E a gente não cumpre isso num culto bom, num culto legal. Amém ou não? Um culto bom, um culto legal. O que é um culto bom, um culto legal? Ah, sei, pastor. Um vaso que não voa com vento. Isso é um culto bom. Bota aí no regulamento interno. Toda igreja tem que ter um vaso que não voa com vento. E Deus está a fim de destruir tudo isso, sabia? Você viu quando ele destrói o modelo, sabe o que aconteceu com uma igreja saudável? Quando ele quer destruir aquilo que a gente está botando na mão, une, aí chama uma pessoa do recreio, outra pessoa de realengo e vai estar junto ali. Isso que é culto bom, varrendo o chão, juntos, um dependendo do outro. Isso é culto. E para ensinar culto, ele usou a parábola do filho pródigo. Não, perdão, a parábola do bom samaritano. Vou explicar o que é culto. E um sacerdote, isso não é culto. Vi um levita, isso não é culto. Eu vou explicar o que é culto. Vi um cara andando, foi assaltado, caiu no chão, aí alguém cruzou o caminho dele, parou no cruzamento e ajudou. Isso é culto. Isso mostra quem eu sou, que eu faço isso. Isso não está na Bíblia não, mas eu deduzi, lendo a Bíblia aqui. Sabe por que tem macumba no cruzamento? Porque não tem evangélico no cruzamento. Onde cruza as vidas, tem macumbeiro. Tinha que ter evangelho. Ali cruza as vidas. Deus falou isso, que a grande questão dele com o povo dele sempre foi, e no Velho Testamento ele dizia, Isaías 58, vocês se reúnem, muito legal, o ajuntamento de vocês é maravilhoso. Gosto de ler a Bíblia, gosto de ler a minha palavra, jejuam, oram, e como um povo que quer conhecer a minha vontade. Não é como que fosse. Quem olha se pensa, mas não é. Sabe por que não é o povo que conhece a minha vontade? Porque vocês não se cruzam. Não há cruzamento. É para ter uma espiritualidade que você se apodera, tem força para enfiar o dedo na cara do outro. Eu sou mais crítico que você, sabe? Porque eu faço isso. E você não. Ele denunciou isso. Vocês não cruzam, vocês não estão debaixo. Você não vai na casa de alguém que tem fome e leva comida. E faz a comida e senta com ele para comer. Isso é culto. É só chegar, dar uma cesta básica e ir embora. É chegar, abrir, vamos fazer o arroz com você, vamos fazer um feijão, vamos sentar aqui e comer olhando. Isso é. Eu vi uma pessoa sem roupa, não ter vergonha que ela está sem roupa e entender que nós somos semelhantes. Olhar a nudez dela, eu sou assim. Eu tenho essa bunda aí que ela tem. Tudo que está exposto é o que está em mim tampado. E não ter vergonha da nudez da pessoa. E dar a roupa para a pessoa e entender, nós somos iguais. A sua nudez mostra como eu sou. A gente olha uma prostituta, está amarrada, não vai para o inferno. E se você não cantar como eu canto, não passar pelo batismo que eu batizei, não frequentar os cultos que eu frequento, eu nunca vou poder dizer que eu te amo. Quando você mudar de vida e andar na minha igreja, cultuar como eu cultuo, falar o slogan da minha igreja, eu não vou poder dizer para você, minha irmã, eu te amo. Ele olhou para a gente, todo mundo inimigo. Eu amo vocês. Estou compromissado. E vou mostrar o quanto que eu estou compromissado com vocês. Vou na cruz. Que é a única maneira de Deus, meu Pai, salvar os meus irmãos. Está dando para entender? Amém? Amém? Pode comer churrasco, acabou o culto. Você entendeu isso? Entendeu mesmo? Amém. Amém. Vamos tirar a oferta. Acabou. Agora vive isso. Aí a gente tem, programas de televisão, a gente fala mais, encher um pouquinho mais de linguiça, mas é só isso. Você tem que entender. Amém ou não? E assim como o Pai me enviou, envio vocês também. Não tem que controlar, tem que emancipar. O amor não controla. Você quer que a sua filha more com você até ter 60 anos? Isso é controle. Você está trabalhando, estão educando o filho de vocês, não é para serem homens prósperos, para serem homens responsáveis.
maduros e responsáveis. Porque saber fazer algo não amadurece ninguém. Mas ter um trabalho e no trabalho assumir a responsabilidade das pessoas, isso é um homem maduro, uma mulher madura. Amém ou não? Glória a Deus. Então é isso aí. Vem cá, pastor Eliel. O pastor Eliel é um amigo. Paulo ensina em 2 Timóteo, honra homens como esse. Aí ele fala o que é homens como esse, né? Homens dedicados às necessidades das pessoas, homens comprometidos com a palavra de Deus, homens que arriscam a vida pelo Evangelho. Está lá as características que Paulo entende que é homem para ser honrado. Você honra o cara que tem a solução para encher a igreja. Aí a gente honra um cara desse, sabe? Não, eu só vou ler um capítulo inteiro aqui, que é interessante. Eu vou ler e vou explicar algumas coisas sobre 2 Coríntios capítulo 3. É um texto que a gente está meditando nas células. A gente tem compartilhado, onde a gente tem ido falado sobre isso. Que o Evangelho não é uma não religião. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É uma maneira de viver com Deus e através de Deus. E Deus em nós. Amém? Então tem pessoas que falam assim: Deus é amor, e não quero ter religião, não quero fazer nada para ninguém. O Evangelho não é isso. Eu entendi Deus, agora eu vou fazer tudo certinho para Deus me abençoar. O Evangelho também não é isso. O Evangelho é Deus transmitindo a sua natureza ao homem, para que o homem possa agora ter comunhão com Deus e, mediante a sua relação com Deus, desenvolver a sua identidade de filho para realizar a missão de Deus aqui na terra, que é revelar quem Deus é. Acabou. E se o culto, o ensino da palavra vai te ajudar a desenvolver a sua fé, então vamos fazer culto todo dia. E vão estar juntos todo dia. Mas se culto é para desenvolver uma dependência, uma carência, num poder de um ser invisível para suprir aquilo que você pensa que não tem, então a gente está fazendo a coisa errada. Amém? Então 2 Coríntios capítulo 3, Paulo fala isso. O que é o Evangelho? Não é o não ter religião, e também não é a religião. Ele faz um paralelo com a lei, com Moisés, fala o que é autoridade mesmo, fala o que é serviço, o que é compromisso, o que é obrigação. Isso é uma coisa interessante a gente dar uma passada assim, para a gente entender um pouco da ceia, um pouco do que vai acontecer depois que a gente fizer essa liturgia, né, baseada nas Escrituras. A nossa comunhão depois, estarmos juntos com o que entender, está mais iluminado a respeito disso, da prática dessa vida. Amém? Em homenagem a Gabi, eu vou deixar meu livro ali. Que toda vez que eu trago meu livro, eu faço assim, eu trouxe uma cola, ela ri. Você nunca vai pegar assim. 2 Coríntios capítulo 3, eu vou ler o capítulo todo, tá, gente? Fica tranquilo, porque até a asa ficar no ponto, dá para a gente ensinar um pouquinho a palavra aqui. Amém, irmão? Deus vai dar a vitória. Fica firme que a asinha vai vir. E se você quiser tomar um cafezinho, beber uma água, um pão com linguiça, você tem que descer ali na esquina, mas tu está liberado, pai, fica tranquilo. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, verso 1 diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Todo mundo vestido de Botafogo em homenagem ao pastor. Isso é legal demais. Rapaz, a minha esposa conhece tudo de futebol. Não, aqui não é Corinthians, aqui não é Botafogo, não, aqui é Corinthians. Olha lá o símbolo ali na. Tirou Fluminense, tinha um negócio do Fluminense enorme. Não, é Corinthians. Conhece tudo de futebol, cara. Tudo. É corintiana.
Começamos, porventura, outra vez recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação? Verso 2: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como que se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está falando aqui alguma coisa muito interessante sobre o Velho Testamento. Vem trazendo uma figura. Ele vem trazendo na realidade a figura de Cristo, quem Deus é, a revelação de Deus. É uma sombra, apesar de ser algo estático, de uma imagem de um prédio, de um templo, de um rito, ela é só uma sombra. E a sombra passa. Ela é transitória, ela não fica, ela não permanece. Era a sombra daquilo que estava no futuro, que permanece. E o objeto, a substância que produzia essa sombra é Cristo. Amém? Então ele faz um paralelo com isso. Ele fala da obrigação do servo e do privilégio do filho. A obrigação é os seus limites. Os limites que você impõe sobre você, das suas obrigações. Eu faço por obrigação. Eu faço isso para ser aceito. Isso é uma obrigação. E o privilégio de filho, eu sou filho, por isso que eu faço isso para traduzir, para revelar quem eu sou e quem meu pai é. O que meu pai está fazendo, o que meu pai está orientando, está sendo refletido, está sendo materializado através de mim. Isso é um privilégio, isso que ele está falando. Ele fala que nós fomos feitos ser, nos habilitou para ser. Então, Jesus nos ensinou aqui da inutilidade da obrigação. O servo é inútil quando ele faz aquilo que é obrigado. Lucas 17. Então nós temos, ele está falando aqui, com a ajuda do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é nos livrar de toda obrigação. Porque quando você entende que você é filho e você age como para mostrar os seus privilégios, você age no limite de Deus, como está aqui, na suficiência de Deus. Você age sem limite. Por que as pessoas ficam cansadas? Porque fazem as suas obrigações, e aí fazem as suas obrigações que são o seu limite. Então a pessoa anda no limite, está sempre cansada. E quando você é filho e entende seu privilégio, você participa dando aquilo que você ainda não deu ainda. Você se compromete com as pessoas por amor. Quando Jesus ensinou sobre a inutilidade da obrigação do servo, ele colocou isso num contexto de perdão, num contexto relacional. Quantas vezes você tem que perdoar? A obrigação é uma vez, né? Eu perdoo, olho por olho, dente por dente. Não, é 70 vezes 7, é o meu limite, é sempre incondicional. Vai fazer parte da sua vida, é o estilo de vida do cristão, amar e perdoar. Você não cumpre o seu propósito nas suas obrigações. Você cumpre o seu propósito no privilégio de ser filho. É isso que ele está respondendo aqui. Eu não fico cansado. E tudo que ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 5, eu não desanimo, eu não fico cansado. Eu estou sendo pressionado por todos os lados. Por todos os lados eu sou pressionado. Mas eu não sou destruído. Porque esse é um privilégio ser filho. Esse privilégio de ser filho está fundamentado na glória dele dentro de mim. É o Espírito Santo testemunhando que eu sou filho. E isso não faz eu quebrar. Eu estou sendo pressionado, eu estou angustiado, mas não estou
destruído. Eu estou perplexo, mas não estou desamparado. Eu estou sendo perseguido, mas não estou desamparado. Eu fico perplexo, mas não fico destruído. E quanto mais pressão, melhor. Mas eu mostro quem eu sou, porque eu não mudo, eu sou filho de Deus. É isso que ele está falando aqui. Não é uma religião que se cumpre num rito religioso. E também não é uma não religião que o cara sai e não quer obedecer ninguém. Não, a gente tem um privilégio de filho e nós somos dependentes. Ele vai falar aqui. Ele vai explicar que não é possível ter liberdade sem ser dependente. Amém? Vamos ler aqui. 7. E se o ministério da morte, cravado em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será a maior glória o mistério do Espírito? Então, é uma relação do teu espírito com o Espírito. O teu Espírito, letra minúscula, e o Espírito Santo, letra maiúscula. É o ministério do Espírito no teu espírito. É uma relação. Não é algo da letra, não é algo de um mandamento. É a forma como eu fui gerado, é a forma como eu sou, é a substância que eu fui feito. Então não é algo fora de mim que eu ouço e tenho que fazer. É o verbo vivo que vibra dentro de mim e eu faço aquilo que nós queremos fazer. Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 9, porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior a proporção será a glória do ministério da justiça. Quando a gente trabalha por obrigação, a gente começa a desenvolver algo estranho. O que a Bíblia diz? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 56 e 57, diz assim: a força do pecado está na lei. Então, quando a gente começa a fazer por obrigação as coisas, tudo que nós fizemos aqui, fizemos por obrigação para que Deus nos aceitasse. Ou eu fiz tudo isso aqui para que as pessoas, vendo o que eu fiz bem feito, eu alcance um prestígio, um privilégio diante da congregação. Isso é obrigação. Isso é religião. Quando a gente coloca essas obrigações na nossa cabeça, nós trazemos limite na nossa cabeça, no nosso entendimento. E quando eu coloco essa obrigação, esses limites, nesse momento da lei, o pecado tem força. Ele tem força para colocar no meu coração amargura, ressentimento e um mau entendimento com as pessoas. Por quê? Se eu estou cumprindo a minha obrigação, se eu fiz isso tudo aqui por obrigação, se você não fizer igual, eu vou me comparar com você. Se não fez, como é que eu faço? Já viu essa cena? Você chega atrasado na igreja, o cara está com um reloginho assim. Eu cheguei primeiro do que você. Eu tenho direito sobre você. E se você não fizer como eu faço, ou se corresponder na minha obrigação, aí a gente fica ressentido, amargurado, porque a pessoa não faz. Aí fica se medindo na igreja. É o que aconteceu com Marta e Maria. Marta fazia, ela tinha aquela peculiaridade, aquele dom de arrumar as coisas. Mas ela não fazia no privilégio de ser filha. Então ela estava na medida dela, na obrigação dela. Aí a minha irmã não faz como eu. A minha irmã não é como eu. Começa a se comparar. É o ponto de ela limitar Deus. Deus, para com tudo aí, agora vem, dá um jeito nisso. E começa a dar ordem em Deus. Você já viu? E dá ordem no Espírito Santo. Vai lá, vem cá. Está cantando, vem, pode vir, vem. Ó, vem. Vem logo, hein? Não tem tempo não. É criança que é assim, vem. O bicho-papão vai te pegar, hein? Vem logo, hein? Fala isso com Deus. Ó, o bicho-papão vai te pegar, o diabo vai te pegar, Jesus. Vem logo aqui, que aqui o Senhor está seguro no nosso arraial. E é isso que a gente fala com nossas canções. A gente começa a ficar doido. O que Jesus falou para ela? A sua obrigação está deixando você doida, maluca. A tua irmã escolheu a melhor parte.
O que a pessoa que tem um privilégio de Deus, que trabalha, toda pessoa em Cristo trabalha 100% na sua competência, na sua autoridade. Porque o ministério de você ser, eu fui feito para ser um membro do corpo. Então, quando o membro está se movimentando, eu vejo que aquela pessoa está desajustada ou em desarmonia com aquilo que Deus está fazendo, eu posso corrigir e não condenar. Maria, tem um negócio, está cheio aqui, estou queimando a batata frita. Aí Jesus, vai lá com a tua irmã. Depois a tua irmã já entendeu. Está dando para compreender isso? Pelo fato de a gente colocar esse negócio de obrigação na cabeça, a gente confunde autoridade com força para governar. Ele explicou, eu tenho toda a autoridade nos céus e da terra, e no meio de vocês eu sirvo. Então a autoridade não é ela não é exercitada ela é exercitada a favor de quem? Eu tenho toda a autoridade, eu uso toda a minha autoridade para expressar quem eu sou. Eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou intervir, eu vou interceder, eu vou amar. É poder para amar, é poder para abençoar, é poder para intervir, é poder para adotar. Todo poder para manipular, para governar, para controlar, para oprimir, é força para governar. Então a gente entende que quem tem autoridade tem uma posição governamental. Então tem autoridade, porque governa. Toda pessoa em Cristo tem a sua autoridade, porque ela foi feita uma parte representante de Deus no corpo. Então todos temos autoridade. Então você sendo plenamente quem você é, você está 100% com autoridade para usar essa autoridade em favor de alguém. Os caras estão errando. A autoridade da letra era para punir, para condenar, para controlar, para formatar, para formular. Aí nós, no Novo Testamento, vai no Velho Testamento, em vez de pegar os exemplos de fidelidade, de compromisso, de entrega, de sacrifício de Abraão, de Davi, de homens de Deus, da galeria da fé, que eles se tornaram uma testemunha. A fé é para você se tornar quem aquele Deus. Pela fé, Abraão se tornou pai. Aí vai no Velho Testamento para pegar fórmula, formato, rito, religiosidade, condenação. Aí vai ficar cansado, irritado, ansioso. Amém, irmão? O Evangelho vem nos libertar disso. O Evangelho está falando, Paulo está falando, o Evangelho não é nada disso. É um outro ministério, o ministério do Espírito Santo, é em nós, através de nós, é uma transformação. Onde não há obrigação, a gente tinha que aprender. Os nossos cultos tinham que nos ensinar a gente ser limpo das nossas obrigações. E começarmos a pensar na responsabilidade dos nossos privilégios. A responsabilidade de adotar uma cidade, adotar as escolas, adotar os desamparados, adotar os enfermos, adotar os sem esperança. Isso é a nossa responsabilidade. Mas nós estamos preocupados com o quê? Em ser salvos. Fazer tudo certinho, tudo bom para Deus nos salvar. Eu vou para o céu. Quem vai para o céu, de lá não veio, que eu vou. Nós vamos voltar para o céu, porque do céu nós viemos. Então você não vai para o céu, você volta para casa. Depois de você ter cumprido o seu destino aqui na terra. O seu destino é aqui na terra. O seu lar é no céu. Aí a gente vive a vida que a gente quer, que a gente sonhou com o poder de Deus, e vai cumprir o nosso destino no céu. Deus fala, não te conheço. Mas eu expulsei demônio, cara, não te conheço. Você não cumpriu o meu propósito. Meu propósito não se cumpre expulsando demônio, curando enfermo e fazendo passeada para o meu nome.
O meu propósito se cumpre quando você ama o próximo e dá a vida pelo seu irmão. Aí você é como eu fui na terra. Amém ou não? Verso 12: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não lhes sendo revelado que em Cristo já é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos como o espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Só duas coisas a mais só. Está mostrando aqui que esse ministério ele vai nos transformando na sua imagem. E a gente olhando para o princípio a respeito do pecado, a gente tem a impressão de que o trabalho é uma maldição. Que ao homem pecar, entrou o trabalho no mundo. Não. Ele está fazendo assim uma comparação de serviço e trabalho aqui, de prestígio, de privilégio e obrigação, de transformação, de continuar a mesma pessoa, de religiosidade e de vida. Então está falando de trabalho, um serviço como uma forma de trabalho, e não um serviço como uma forma de emprego. O que entrou no mundo depois do pecado foi o salário. O salário é maldição. Porque o homem sem pecado, ele trabalhava para revelar um dom de Deus. Ele não tinha necessidade de nada. Ele era filho de Deus, homem de Deus, e trabalhava, e no trabalho dele revelava aquilo que Deus colocou nele. Com o pecado, o homem queria receber pelo aquilo que ele estava fazendo. Aí ele não almejava mais trabalhar, ele almejava agora ter um emprego para receber salário. Então quando você vai trabalhar, filho de Deus, quando você vai trabalhar, não pense naquilo que você vai ganhar daquilo que você está fazendo. Pensa em quem você revelar, em quem você vai revelar, naquilo que você está produzindo. Trabalho não é maldição, trabalho é a natureza de Deus. Meu pai trabalha e eu também. Então, o que o Espírito Santo está nos transformando é na imagem do Pai, não em trabalhadores, e não em empregados, que trabalha para comer, para ter direito. O escravo trabalha para ter direito a ter carro, casa, comida e uma família feliz, ser escravo. Filho sabe que ele sabe que ele tem tudo isso e trabalha, porque já comeu do pão e já bebeu do vinho. Quem come de mim, bebe de mim viverá, está vivendo Cristo. Quando você for no seu trabalho, não leva as suas carências, leva a sua convicção. Você levando a sua convicção no seu trabalho, você vai entender que você é responsável por todas aquelas pessoas que estão trabalhando como escravo. E a sua posição de pai e filho no trabalho pode iluminar o entendimento deles. Isso é missão. Missão de Deus. Usar os seus filhos para revelar que Ele é Pai. Isso é missão. O trabalho não é uma forma de você suprir suas carências. O seu trabalho é uma forma de revelar quem você é. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Isso o Evangelho está aqui.
fazer isso com a gente. Outra coisa, fala da unidade da igreja. Ele fala, onde há o Espírito Santo, há liberdade. Então não há liberdade sem independência. Quando a gente cria esse conceito de autoridade atrelada à governabilidade, a governo, quando a gente vive por obrigação nos nossos limites, a gente vai falar com uma pessoa que viveu sobre essa opressão, esse regulamento, essa forma de controle de poder. Você fala com a pessoa assim, fala assim, e agora, o que você quer fazer? Eu quero ser independente. Aí confunde. Deus, Ele é três. Ele é amor, por isso que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus não trabalha na individualidade das pessoas divinas. Ele faz segundo o conselho da vontade. Então, um conselho. Então, Deus é o único ser totalmente livre. Livre. E Ele não pode ser independente. Porque Ele é amor. Então a gente confunde com ele que quer ser independente, quer estar fora disso. Não, a gente tem que estar dentro disso e sermos livres para amar, livres para perdoar, livres para reconciliar, livres para interceder, livres para intervir, livres, desprotegidos, mas seguros. A cruz nos desprotege. A cruz mostra a gente nu. A cruz mostra que a gente é filho, um filho que se sacrifica pelas pessoas, que se compromete com as pessoas. Eu posso me comprometer porque dá meu amor, estou cheio do amor de Deus e totalmente desprotegido, mas seguro de quem eu sou, de quem é você, para a gente ter uma relação. Então nós somos dependentes, nós somos imagem de Deus, nós somos dependentes, nós temos que assumir o amor de Deus em nós, sem a obrigação da religião, mas no privilégio de sermos filhos, sendo transformados na imagem de Deus, não vivendo nos nossos limites, mas nos limites de Deus, vivendo os desejos de Deus que coloca no nosso coração. Ele está falando lá que a suficiência vem de Deus. Então Deus vai colocar desejos no seu coração que Ele mesmo vai cumprir, ou que Ele vai dar toda a condição para que você cumpra. O desejo de visitar, você vai ter todas as condições de ir lá. Eu tenho um desejo de ajudar, você vai ter todas as condições para você ajudar, para você se comprometer, para você se responsabilizar. Tudo de Deus é para o outro. Deus trabalha para o outro, Deus não trabalha para Ele. Deus trabalha para Ele. Deus trabalha para os outros. A autoridade é para os outros, o serviço é para os outros. Você não tem como servir a Deus e não servir as pessoas. Aí temos uma religião que serve a Deus e que se dane as pessoas. Tem pessoas, no nome do serviço a Deus, está matando as pessoas. Tem pessoas que, no nome de serviço a Deus, está ferindo as pessoas. E Jesus, você vai para Deus assim, Deus não é servido por mãos humanas, então você não consegue servir Deus. Atos 17, Deus não é servido por mãos humanas, como Ele precisar de alguma coisa. Deus não precisa de nenhum serviço seu. Você pode falar isso para o seu irmão que está ao seu lado. Deus não precisa do seu serviço. Aí tu vai para Cristo. Eu entendi, Deus não pode ser servido por mim, mas Cristo pode. Então Deus em Cristo pode ser servido. Eu vou servir a Cristo. Aí Cristo fala assim, eu ser servido? Eu vim para servir. Então você está desempregado espiritualmente. Você não tem patrão. Então você serve ao próximo. E quando a única maneira que você tem de servir a Deus é servindo alguém. Sirva seu marido, sirva sua esposa, sirva os seus filhos, sirva o seu patrão, sirva os seus colegas, sirva, se doe, se sacrifique, assume a responsabilidade, intervém. A Bíblia diz que nós somos intrometidos. Filipenses capítulo 2. O Filho de Deus não considera propriamente dele as coisas, e nem do outro propriamente dele. Então ele pode se meter na vida de todo mundo. Vamos me meter ali em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é do diabo. Então quando você está brigando com seu marido, o Espírito Santo vem se intrometer, você fala, sai daqui, Satanás. Faz isso? Ou você chama o Espírito Santo com certos troços aqui. O maior intrometido da história é Deus se intrometendo na tua vida, que conhece os seus segredos, sabe quando você senta, quando você levanta. Amém ou não? Então a gente tem esse trabalho, esse serviço de se intervir no amor. Esse é o trabalho de Deus.
Amém? E essa dependência, então nós temos que assumir um compromisso conosco, igreja, membros, toda igreja, todo membro, uma dependência, de um compromisso de vida, uma vida só. Então, eu não posso pensar algo para mim sem pensar em você. Eu não posso desejar algo para mim sem que eu deseje isso para você também. A igreja começou assim. A minha prosperidade não é uma referência para você fazer uma campanha e ser próximo como eu. A minha prosperidade tem sentido porque eu vou fazer de tudo para você ser próximo como eu sou. Eu vou te ajudar da maneira que eu puder. Fazer de tudo para você ser próximo como eu sou. Essa é a dependência que nos dá a liberdade de sermos filhos de Deus, de amar como Deus ama. Amém? Não é querer ser independente, é ser dependente. Porque Deus é livre, mas Ele depende. Amém ou não? Vamos orar. Que Deus possa falar com a gente. Que Deus possa mexer no nosso interior. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu consigo fazer isso? Então, pastor, eu tenho que me esforçar mais? Não. Eu tenho que ser mais disciplinado? Não. Eu tenho que rezar mais? A nossa fé não é para a gente orar mais. Porque nós oramos cada vez mais. Quanto mais maduro você fica, quanto mais responsável você fica, quanto mais você ama, mais você ora. As pessoas querem orar muito sem saber quem são. Aí querem que uma energia venha e te visite e te torne uma pessoa que você nunca foi. Eu ouvi isso ontem, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que pode? Quer trazer uma carga de obrigação de você ser como o cara está sendo quando fala. Você já é filho de Deus, amém? Deus repartiu dom e graça de uma maneira para todos nós. Vivemos 100% a autoridade de Deus na nossa vida. Amém? Nós temos que amadurecer nisso. E quanto mais você amadurece, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai entender, você vai perceber a pressão que vai acontecer na tua vida. A tua vida vai ficando cada vez mais pressionada, mais complexa, com mais problema. Quanto mais você busca Deus, mais problema Deus vai dar para você resolver. A gente tem uma cabeça que a gente vai trabalhando, servindo, com a intenção de cada vez ter menos pressão e menos complexidade. Não, quanto mais você vai crescendo e entendendo quem você é e a autoridade que você tem, mais a vida vai sendo mais pressão e mais complexa. Mais gente problemática vai aparecer na tua vida, mais as coisas vão ficando assim, porque Deus vai estar enviando essas coisas para você, porque você está amadurecendo. Aí você vai orar mais. Quando eu não estiver com vocês vão orar mais, jejuar mais. Aí o jejum, eu estou totalmente entregue ao meu trabalho com o pai e com o filho. Não é para receber algo que eu já tenho. É para me doar, para eu ficar mais sensível, para me doar mais. Na oração, na comunhão, na entrega. Amém ou não? Amém ou não? Então a minha oração é que se descubra quem somos em Cristo. E possamos nos deslocar pela fé e convicção e não por carência. É isso que Paulo está falando, insistindo no texto. Bem, vamos orar. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Vem cá, Leandro. Vamos orar. Então, como é que eu faço isso? Então eu tenho que... Não vou faltar não vou faltar mais de culto nenhum, pastor. Aí se não faltar culto nenhum, eu vou ficar santo. Isso é obrigação. Não é privilégio de filho. Você não entendeu quem você é. Quando você entende quem você é, quem é Deus, a sua identidade, o propósito, você vai buscando a Deus e vai começando a buscar as pessoas para se conhecer melhor. Você se conhece melhor na carência do próximo. Quanto mais a pessoa tem demanda para você, mais você consegue, pela fé, conhecer a seu respeito. Você está doando. Eu não sabia que eu amava tanto um traste desse. Não sabia que eu posso ter uma paciência tão grande com uma mulher dessa. Não, a pessoa quer se divorciar, quer se separar. Ligaram para mim, pastor, quer me separar. Vou pregar o evangelho para você. Preguei o evangelho para ela. Não, você não entendeu. Você que não entendeu ainda o evangelho.
Mas eu quero ser feliz. Então tem um direito alienável de ser feliz do jeito que você quer. Mas para viver o propósito de Deus, você vai ter que ser fiel a Deus. Diz que é uma vida fácil. Não quer ter trabalho. Casou, meu irmão, vai ter trabalho. Teve filho, vai ter mais trabalho ainda. Não quer ter trabalho? Vai para o Alasca, entra no iglu e mora sozinho. Vai ficar lá, sozinho. Se botar alguém, já pronto, acabou. Faz um peixinho para mim. Tá com uma goteira no iglu. Aí acabou. Deus fez a gente para estar junto, para depender. Deus tem um negócio com gente. Deus só trabalha com gente. Deus ama a gente. Deus morreu por gente. Deus não morreu para você ser bem sucedido no seu trabalho. Deus não morreu para o teu carro nunca mais enguiçar. Deus morreu por você, por gente. Ele derramou o Espírito Santo dele aonde? Aqui? Não. Derramou o Espírito Santo sobre o seu estabelecimento de trabalho? Não. Ele derramou o Espírito Santo sobre o quê? Sobre quem que ele derramou? Sobre gente. Para que gente, salvo por ele, gente cheia dele, possa se depender e se amar, pô. Quanto pior é o outro ser que está contigo, mais você tem a oportunidade de se comprometer. Mais você tem a oportunidade de mostrar o privilégio que você tem de ser filho. Eu não estou fazendo isso por obrigação, eu estou fazendo isso porque eu sou filho de Deus, amo a Deus. João 14, depois de ter lavado os pés dos discípulos, que não estavam entendendo nada, estavam brigando para saber quem era o maior, quem tinha poder, quem ia governar, quem ia ter autoridade, e lava os pés dos discípulos. João 14 fala assim, tudo o que eu estou fazendo para mostrar que eu amo meu Pai. E João 15 ele fala, para vocês serem como eu sou, vocês vão estar a mesma natureza, ligado a mim, aí vocês vão estar sempre assim, nas situações mais difíceis, você vai passar do seu limite, você vai andar no limite de Deus. Jesus provou na ceia que ele não era um servo que vivia por obrigação. Na ceia, ele fez algo que ele não era obrigado a fazer, lavar os pés dos discípulos, porque ele não era o menor ali, mas ele se fez de menor para ensinar. Agora vocês vão aprender como é que é o meu reino. Anda no limite de Deus, não anda no seu limite. Meu limite é você fazer o que eu gosto que você faça. Aí está na mesma obrigação. Isso é comercial. Isso é prostituição. O que é prostituição? É quando alguém abre mão da relação e faz por comércio. Eu vou fazer isso por você, para você me dar algo em troco. Não é mais por amor. É prostituição. É promíscuo. A religião nos torna pessoas promíscuas. Está dando para entender isso? Não? Vamos orar. E a ceia vai nos ensinar como que você consegue fazer isso. O que a ceia mostra para a gente, a fim de que a gente coloque isso na nossa cabeça e nos facilite, nos ilumine para que a gente possa ser um cristão nas piores situações, com segurança. Amém? Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Mediante essa palavra, se examina. Pô, Deus, me perdoa. Pecado, o que é pecado? Fazer coisa errada? Não. Pecado é você abdicar de ser quem Deus falou para você ser e querer ser um religioso. Isso é pecado. Pecado é você abrir mão do privilégio de ser filho e fazer tudo por obrigação para controlar e governar as pessoas que não conseguem ser como você é. Isso é pecado. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está aqui com os seus filhos, com a sua família, com a liberdade, a amizade. Tinha que ter culto todo dia, tinha que cultuar a amizade, tinha que ter culto de manhã na mesa do café da manhã, culto na mesa do almoço, culto na mesa do jantar. Cultivar amizade, cultivar respeito, cultivar fraternidade, cultivar reconciliação, cultivar justiça. Justiça é dar direito à redenção àquele que não tem direito nenhum para isso. Isso é justiça. Juízo é apontar o que está errado. Não precisa ser cristão para apontar o que está errado. O mundo faz isso. Mas nós viemos ser luz no mundo. Nós não viemos fazer juízo. Nós somos justos que vivem pela fé. Nós viemos mostrar justiça. Fazer com você o que Cristo fez por mim. Ele morreu por mim. Eu abro mão de morrer, mas só para viver para você. Posso repetir? Eu não quero que você morra por alguém.
Deus quer que você viva por alguém. Porque o ministério da condenação morreu. Não precisa morrer. Você precisa viver por alguém. O Espírito Santo desse, o Espírito que vivifica. O Senhor nos fez ter um coração, uma vida interior que vivifica, que dá vida, que se entrega, que se expõe. Esse é o Espírito que vivifica, não é uma coisa certa que a gente está fazendo aqui. Tudo que é certo que a gente fez aqui é PT, vai pegar fogo, vai acabar. Mas a motivação com que nós fizemos tudo aqui permanece para sempre, porque essa motivação do coração reflete a glória de Deus. É diamante, é pedra preciosa, é prata e ouro que a gente está edificando sobre o fundamento que é Cristo. Poxa, a gente precisa disso aqui? Não, a gente acabava com o caminho para o teu canto. Vai ter essa trabalheira toda para quê? Para mostrar que a gente é bom? Não, para mostrar que a gente é família. Amém, Jesus. Aleluia. Que o irmão tem chulé, unha encravada. Por que tem que tirar o sapato? Para mostrar que tem unha encravada, um chulezinho. Amém ou não? Família. Que o Espírito Santo nos cure e que a palavra de Deus nos lave. E que o bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo ilumine nosso entendimento, para que a gente possa desfrutar da nossa herança aqui na terra, para a glória e o nome do Senhor Jesus Cristo. Abraça a pessoa que está ao seu lado e fale com ela assim: eu tenho um desafio de amar você primeiro. O que significa isso? Você não precisa mudar em nada, pode até piorar, porque eu vou te amar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você pode até piorar, e muito, não pode piorar pouquinho, não, pode piorar muito, que eu vou continuar te amando. Isso é amar primeiro, amém? As pessoas querem, pode sentar, as pessoas querem